Bom dia, irmãos em Cristo. Estamos mais uma vez reunidos aqui no canal Parousia para darmos continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar de um tema muito interessante também, que é a morte expiatória de Jesus. Uma segunda chance. Deus nos deu uma segunda chance. Lá no Éden, quando o homem pecou, Deus já prometeu o seu Filho, já falou as premissas do Evangelho, dizendo que ia haver inimizade entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. Ou seja, a descendência da mulher é Cristo, e a descendência de Satanás os seus perseguidores. Então Deus já tinha um plano para salvar o homem do seu pecado. Quando a Bíblia fala em morte, ela fala pelo menos de duas mortes: a morte física e a morte eterna. Quando Cristo falou que o homem iria morrer, ele estava dizendo que o homem iria morrer eternamente. Mas Cristo veio e morreu por cada um de nós. Porque a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, em Romanos 3,23. No Éden, Deus já estabeleceu o seu plano de salvação e já nos mostrou as premissas da Boa Nova, do Evangelho, dizendo que ia ter inimizade entre o descendente da mulher, que é Jesus, descendente da igreja, e o descendente de Satanás, que seriam os perseguidores da igreja durante a história. Então, Cristo pisaria na cabeça de Satanás e ele feriria seu calcanhar. Ele pisou na cabeça de Satanás na cruz, e Satanás, no caso, feriu, porque Cristo feriu, no caso, seu calcanhar, porque Cristo foi morto para o resgate de cada um de nós. Então, Cristo, além de Senhor, Salvador, Ele é nosso Redentor. Ele morreu no lugar de cada um de nós. Ele morreu a morte substitutiva, a morte expiatória. No popular, nós costumamos brincar, né? Fulano de tal é o bode expiatório, ou seja, que é usado em determinada situação. No caso, não é que Deus usou Jesus, mas Deus deu o que Ele tinha de melhor no céu para nos salvar. Já pensou nisso? Deus deu tudo que Ele tinha de melhor para salvar o seu filho. Ele nos resgatou do pecado. É como um pai que tem seu filho sequestrado e ele tem que pagar um preço pelo aquele resgate para ter seu filho de volta. Mas só que Deus, Ele foi além. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, seu filho, para nos dar a vida eterna. Foi isso que Deus fez. E esse resgate no Antigo Testamento começou com o sacrifício de animais, ou seja, o sistema sacrificial, que começou muito antes do santuário terrestre ser criado. Então, nós podemos ver aqui as perguntas direcionadas. Qual foi a primeira promessa de Deus a Adão? Em Gênesis 3,15. Nós temos lá Deus dizendo que iria pôr inimizade entre o inimigo de Deus e Jesus. E nós podemos ver também que Jesus, Ele estava sendo representado por aquele cordeirinho, o mais bonito que tinham, sem mancha nenhuma. Colocavam ali para o sacerdote no santuário, para que o sacerdote colocasse a mão e os pecados fossem transferidos para o animal. A pessoa confessava o pecado, seus pecados eram transferidos para o animal e o animal tinha que ser morto depois. Nós vemos na Bíblia que Deus deu pele de animais para Adão e Eva se vestir, porque eles tinham descoberto que estavam nus, né? Então Deus deu vestes de animais para mostrar sua justiça para eles, porque eles tinham vestido folha de figueira, que representa a justiça dos homens. E Deus deu a ele, Deus pediu para que sacrificasse o animal e para que eles se vestissem ali. Ali estava representando a justiça de Deus, e já estava apontando para Jesus Cristo. Aquele sangue ali já estava apontando para o Cordeiro que viria ao mundo. E o Evangelho no Antigo Testamento era um Evangelho em símbolos, ou seja,
aquele carneirinho, aquele cordeirinho que estava sendo sacrificado ali, ele representava Jesus. Ele não tinha mácula nenhuma, não tinha nenhuma mancha. Era o melhor que cada um tinha. Ele dava para que ele fosse morto no seu lugar. Ele já estava simbolizando, já estava prefigurando o cordeiro que viria um dia morrer por cada um de nós. Depois nós temos nos evangelhos que João Batista diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, mostrando que aquele sistema sacrificial não tinha mais valor, só teve valor até a morte de Cristo na cruz. Aí nós temos aqui: por que Adão e Eva se esconderam no jardim quando ouviram a voz de Deus? Gênesis 3, 8 e 10, como eu falei para vocês, descobriram que estavam nus. Essa nudez, ela também simboliza a vergonha do pecado. Eles descobriram que estavam nus por ocasião do pecado, e também porque eles tinham pecado, eles estavam se escondendo de Deus. A nudez aqui significa pecado. E eles se esconderam de Deus, mas Deus o vestiu e Deus cobriu, né, os cobriu com a sua justiça. Aí nós temos aqui alguns elementos do santuário que foi criado para que fizessem sacrifício de animais, no qual representava, tudo no santuário representava e apontava para Jesus. Aí nós temos aqui o altar de holocausto, simbolizava o Calvário, onde Jesus daria sua vida. Apocalipse 3:8, vocês podem conferir isso. A pia com água simbolizava o batismo que nos purifica dos pecados. Atos 10:47 e 1 Coríntios 6:11. Estamos falando aqui sobre os utensílios usados no santuário para o sacrifício de animais, no qual tudo apontava para Jesus. A mesa com pães representava Jesus, o pão da vida. Podem conferir isso em João 6:51 e 56. O candelabro com 7 lâmpadas era um símbolo de Jesus, a luz do mundo. Mateus 5:14, Jesus fala que ele é a luz do mundo. O altar de incenso era a representação das orações dos santos. Apocalipse 5:8. A arca da aliança simbolizava o trono de Deus, onde Jesus se assenta à direita do Pai. Aí nós temos aqui animais inocentes. O que todos aqueles animais sacrificados no santuário representavam? Vocês podem ver em João 1:29, né, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Efésios 5:2. Então, aquilo dali significava, aquele cordeiro ali limpo estava apontando para Jesus Cristo. Todo o sangue que era derramado ali, era aspergido no santuário, significava o sangue de Jesus Cristo, que um dia seria derramado por cada um de nós. Então, para o povo do Antigo Testamento entender o plano da salvação, Deus criou esse evangelho em símbolos, para que eles pudessem crer no Messias que iria vir. Eles olhavam para frente. Hoje nós olhamos para trás, para a cruz de Cristo. Cristo morreu por cada um de nós. Hoje nós não precisamos mais do sistema sacrificial, porque Cristo já veio e morreu por nós. Eles precisavam crer, por isso, antes de Cristo vir, eles faziam esse sacrifício de animais, para que eles pudessem ver que Cristo viria. E tudo estava apontando para Jesus, tudo do santuário. Depois nós vamos ver com mais detalhes a questão do santuário divino. Qual foi o pagamento de nosso resgate? 1 Pedro 1, 18 e 19. Antigamente, nas civilizações mais antigas, o escravo ele podia pagar pela sua liberdade. Tendo um preço, ele poderia pagar. Então nós estávamos sendo escravos do pecado. E Deus, na sua infinita misericórdia, pagou, mandando o que ele tinha de melhor no céu, mandando Jesus Cristo para morrer por cada um de nós, a morte substitutiva, a morte expiatória. Ele morreu e para pagar todos os nossos pecados, para nos dar uma vida eterna no céu. Aí nós temos aqui, por preço fostes comprados, 1 Coríntios 7, 23. Então Jesus Cristo veio cancelar essa culpa. Ele veio na cruz dizer tetelestai, que quer dizer está pago, está cumprido. Como você reage ao fato de alguém ter morrido em seu lugar? Você já imaginou? Se alguém morresse em seu lugar, como você se sentiria? Cristo morreu em seu lugar. Cristo veio aqui, nós já vimos aqui o nascimento de Jesus, a sua encarnação, nós já vimos aqui
o batismo de Jesus, a vida sem pecado. Nós já estudamos sobre o ministério de Jesus, sobre as suas tentações, e agora estamos falando sobre a morte expiatória de Cristo. Ele morreu no lugar de cada um de nós. Se tomarmos consciência disso, formos ver com profundidade, nós vamos entender que há um Deus de amor que está disposto a tudo, até morrer por cada um de nós. E a cruz, ela não é um símbolo de morte somente, ela é um símbolo de redenção. A cruz, ela vem para isso. Então, sempre que vocês olharem para uma cruz, lembre-se que alguém esteve ali e morreu por cada um de vocês. É Jesus. Há muitas igrejas que não usam cruzes, e outras usam somente a cruz, para representar que Cristo não está mais ali, Cristo morreu por cada um de nós e está ressuscitado. Aquilo foi apenas um memorial da sua morte por cada um de nós. Temos que lembrar disso, que a cruz, no seu sentido vertical e horizontal, significa o amor que nós devemos ter por Deus e aos nossos irmãos. E Jesus morreu por cada um dos seus irmãos. Nós temos aqui morte substitutiva. Como você reage ao fato de alguém ter morrido em seu lugar? Acabamos de ver como você reagiria, né? Última pergunta. Você teria coragem de morrer por alguém? E se fosse o inimigo? Não foi precisamente isso que Jesus fez? Romanos 5,10. Né? Nós temos lá, vamos ler Romanos 5,10 para encerrarmos essa lição por hoje. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então temos todos que ser amigos de Deus. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração aqui. Senhor, obrigado por mais esse estudo. Senhor, que nós possamos aceitar a morte substitutiva de Jesus, para que possamos a cada dia esperar a sua volta e estarmos sempre em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tenha um bom dia. A paz de Jesus.